Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez para irmos até a América do Sul, onde a Colômbia, creio que pela primeira vez, pelo menos na história contemporânea, na história mais recente, passou a ter um governo de esquerda. Os governos de esquerda na América do Sul são sempre normalmente uma má notícia para o vizinho mais poderoso do Norte, sendo certo que na América do Sul, de alguma forma, nos últimos tempos, temos vindo a perceber que governos de esquerda, presidentes de esquerda, se têm vindo a espalhar por diversas regiões, sendo que ainda é possível que o Brasil também embarque nesta movida, vamos dizer assim. Como é que vê a questão da Colômbia e a possibilidade de o Brasil engrossar este grupo de esquerda na América do Sul? As mudanças de esquerda na América Latina, que temos vindo a ver que são cíclicas, nós já vimos como houve ciclos militares, de ditaduras militares, houve ciclos liberais, houve ciclos mais à esquerda, não são todas iguais, em particular porque muitos destes presidentes não têm depois o suporte de natureza parlamentar que lhes permita garantir a continuidade das políticas e, em particular, estar à altura das promessas que fizeram aos cidadãos e que os elegeram. Porque Não os está a falar cidadãos do Peru, mas podia estar a falar do Peru, não é verdade? Estou a falar do Peru e estou muito provavelmente a falar, logo veremos, do que se está a passar no Chile. Porque nós não sabemos exatamente se estes presidentes que são eleitos numa bipolarização, normalmente são eleitos, aliás, como se Certo, viu agora na Colômbia, o Gustavo Petro foi eleito com 50,5% dos votos. São exatamente. presidentes eleitos numa grande bipolarização e que, portanto, chegam lá com metade do país contra. Quando essa metade do país tem maioria nos parlamentos, nós encontramos uma clivagem sistemática. E Claro. como normalmente nós sabemos que entre as boas vontades e a realidade vai um grande caminho, ao final de um certo tempo há uma certa desilusão relativamente àquilo que foram as promessas eleitorais, porque todos Evidente. nós sabemos que é algo que se faz de uma forma mais ligeira do que a realidade permite. E, portanto, este caso da Colômbia, que eu lembro-me quando aqui analisámos há vários meses o caso do Chile, nós já pronunciámos em função daquilo que eram as movimentações sociais, não estávamos a inventar nada, estávamos a dizer aquilo que os comentadores internacionais repercutiam. Mas aquilo que parecia a similitude das movimentações de natureza social com a situação no Chile, nós já estávamos a prever que na Colômbia as coisas iam nesse mesmo sentido. E Certo. foram. E foram, e Gustavo Petro ganhou. Gustavo Petro não é uma figura de ruptura, alguém que sai fora do baralho, como é o caso, por exemplo, do presidente chileno, que é uma figura nova, um jovem sem passado. Não, Gustavo Petro é um homem que, independentemente de ter estado ligado ao M19, um grupo de guerrilheiro, mas é um grupo guerrilheiro antes das Farc e em Certo. paralelo com as Farc, e não tem a mesma imagem de ruptura das Farc. Depois disso foi deputado, foi senador, foi presidente da Câmara Municipal de Bogotá. Portanto, é uma figura respeitada no país e com um perfil no país. Foi 3 vezes candidato à presidência da República e conseguiu lá chegar. Conseguiu lá chegar contra um candidato muito à direita, aliás, mesmo modelo exatamente do Chile. O candidato Exato. muito à direita é uma espécie de um Trump da Colômbia. Petro não tem uma agenda muito radical, aparentemente. Tem uma agenda, eu diria, reformista, com alguns laivos populistas, nomeadamente respondendo àquilo que é o grande problema que toda a América Latina atravessa, que é o problema das desigualdades. Claro. Das desigualdades crescentes que as últimas décadas têm vindo a criar na América Latina. Depois, em alguns países, a Colômbia nem sequer desses países é o mais importante, há também a subida das etnias indígenas, que querem em alguns locais, e alguns conseguiram, ter os seus representantes nos órgãos de poder. Porque durante muitos anos, para utilizar uma expressão muito simples, se calhar politicamente incorreta, durante muitos anos quem mandou na América Latina foram os brancos. E, portanto, Claro. essa mudança está-se a processar em vários países, e mais do que isso, começa a haver uma pulsão no sentido de dar maior expressão de natureza política a essas entidades que representam setores étnicos que não só estavam marginalizados, mas que também eram os mais pobres. Certo. E, portanto, na Colômbia estamos a ter esse efeito. Gustavo Petro traz uma agenda, por exemplo,
que é uma agenda que não é propriamente renovadora, mas no sentido de dizer é preciso substituir a cultura da coca por outras culturas. Todos nós sabemos que a cultura da coca tem uma vantagem, do seu ponto de vista financeiro, bastante maior às couves, não é? Quer dizer, e portanto, e isso é o que leva a que largos setores da economia colombiana vivessem disso. E daí também, e esse é que é o grande problema, é distintivo da Colômbia face ao resto da América Latina, é que a Colômbia, precisamente porque era um dos grandes exportadores e um dos grandes elementos centrais do narcotráfico da América do Sul para o norte da América, era uma preocupação para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham alianças muito próximas com os vários governos colombianos, a DEA, o Departamento para a luta contra a droga, tinha agentes na Colômbia e tinham programas de financiamento e de preparação, de treino, etc. E, portanto, havia uma cumplicidade muito grande entre a Colômbia e os Estados Unidos. Essa cumplicidade foi facilitada ao longo do tempo pela circunstância da Colômbia nunca ter tido governos à esquerda. Também vale a pena dizer, em honra da Colômbia, que a Colômbia nunca teve ditaduras militares, contrariamente, julgo, que todos os outros países latino-americanos. Posso estar enganado, mas não estou a ver, não sei se não estou a ver a questão da Costa Rica neste momento. Mas, fora disso, a Colômbia, portanto, tem uma tradição de governos conservadores, tem uma tradição os mais à esquerda são, digamos, social-democratas, e alguns presidentes mesmo conservadores, como era o presidente Santos, que foi o penúltimo presidente antes de Duque e depois de Uribe, era um presidente com uma dimensão, eu diria, algo social-democrata ao nível das várias medidas, foi capaz de fazer, este é um ponto muito importante, uma reconciliação nacional, e por isso teve o Prémio Nobel da Paz, uma reconciliação nacional com a negociação com as Farc, o que não significou que depois as Farc não se viessem a partir e a aparecerem, digamos, pastas mais radicais, que é o Exército de Libertação Nacional, que ainda hoje continua em determinadas regiões, mas já não com a expressão nacional que as Farc tinham. E, portanto, este é um governo de esquerda que aparentemente não tem um programa de ruptura muito forte. Veremos em que medida é que consegue o apoio de natureza parlamentar para levar à prática políticas que são, elas, seguramente difíceis de implementar, por virtude da redução, da agenda de redução da pobreza e da redução das desigualdades. O António referiu a questão do Brasil. Nós vamos a caminho das eleições do Brasil em novembro, temos aqui falado de vez em quando das eleições no Brasil, aparentemente Lula da Silva, tendo como vice-presidente Alckmin, que foi, aliás, seu adversário numas eleições presidenciais no Brasil, está à frente, mas Bolsonaro ainda não entregou as cartas e ainda não entregou os pontos. Há ainda setores de brasileiros que apostam em Bolsonaro. A grande questão põe-se em saber se isso significaria uma ruptura de natureza institucional. Falava-se de golpes militares, falava-se de rupturas, de ligações a um centrão político que poderia dar ainda a mão a Bolsonaro para evitar ter Lula no poder, mas Lula também estendeu a mão a parte desse mesmo centrão, porque, como aliás o tinha feito quando foi presidente no passado. As pessoas esquecem-se um bocadinho disso, porque as pessoas falam muito de que Bolsonaro, por exemplo, tinha uma ligação com os evangélicos. Eu só lembraria que a bancada evangélica no Congresso brasileiro apoiava Lula ao tempo que Lula era presidente. Portanto, quanto a isto, não há propriamente, digamos, isto não é branco e preto, as coisas não são exatamente assim, e no Brasil os compromissos fazem-se a vários níveis, e há setores que estão umas vezes com Lula, outras vezes têm estado com Bolsonaro. Houve setores, por exemplo, do MDB, que foram capazes de afastar, de um modo que nós vimos, e que foi verdadeiramente escandaloso, Dilma Rousseff do poder, e são os mesmos setores que alguns deles tinham estado com Lula. Michel Temer tinha estado com Lula, depois deixou de estar, agora não se sabe bem onde é que está. E, portanto, nós temos aqui um magma misturado, de esquerda a direita, que torna as coisas, particularmente, torna as coisas de difícil leitura se lhe aplicarmos o quadro referencial de leitura europeu. Claro. Sr. Embaixador, para uma resposta muito rápida, apesar de tudo, qualquer norte-americano que tenha um mapa da América do Sul colado na parede, colocou lá mais uma bandeirinha vermelha. Isto será mau para Joe Biden e para as eleições intercalares de novembro? Pois, provavelmente, há uma
a América vive sempre naquele fantasma antigo de que a América é para os americanos, isto é, Exato, a chamada doutrina Monroe, que é uma doutrina exatamente, criada pelos americanos, nessa altura não no sentido de evitar que as potências europeias interviessem na América Latina. Hoje já o exato. sentido é outro, o sentido é outro tipo de controle. Tradicionalmente, curiosamente, os democratas são mais interventivos na América Latina do que são os republicanos. Exatamente. Porquê? Porque normalmente os democratas têm uma ligação aos setores democráticos dentro dos vários países maior. Os setores republicanos davam-se bem com os militares, isso é verdade. Mas os Estados Unidos, naturalmente, não devem gostar desta evolução, e mais do que isto, Gustavo Petro vai ter um problema já imediatamente. É que disse que ia pôr em causa um acordo de natureza comercial que existe entre a Colômbia e os Estados Unidos. A isso acontecer dessa forma, vamos ter uma conflitualidade importante. E há outro setor também importante, vai ser que tipo de abertura Gustavo Petro vai dar à sua relação com a Venezuela, nós sabemos que é uma espinha encravada na garganta dos Estados Unidos. Claro. O atual governo colombiano tinha reconhecido o Guaidó como presidente, Gustavo Petro muito provavelmente vai puxar esse tapete. Claro. Esta relação com a Venezuela e a ponderação nesta relação com a Venezuela é também um fator muito importante para nós percebermos em que medida é que Gustavo Petro pode ser aceite nos Estados Unidos. Muito bem, embaixador Seixas da Costa, o programa Arte da Guerra fica por aqui. Continuem a acompanhar os temas que temos discutido no programa e outros temas que fazem parte da galeria, digamos, de vídeos e de podcasts que podem encontrar na JETV e nas nossas redes sociais. Até a próxima.